O senhor quer saber do cemitério, não é? Muita gente hoje passa longe, mas eu passei 40 anos da minha vida lá dentro. Conheço aquele lugar mais do que conhecia a casa dos meus pais. Não é um lugar de paz, como esses da cidade grande. Lá, o silêncio é pesado. É um silêncio que escuta. Quando o vento uiva ali, ele não tá só passando. Ele tá trazendo recado. A gente que é antigo sabe que tem lugar que não foi feito para se sentir à vontade, só para se ter respeito. E aquele, mais do que qualquer outro, exige respeito. O chão que o senhor pisa ali, aquele chão tem história demais. Para chegar lá, o senhor tem que pegar aquela estrada de chão batido, a que chamam de Estrada do Fim. É a última coisa da cidadezinha. Depois dali, é só pasto alto, que assobia com o vento. E a mata nativa fechada, escura. O portão de ferro, coitado, tá lá desde que meu avô era moço. Range que parece um lamento, dia e noite. As lápides são tortas. Parece que estão querendo deitar de vez. O limo, verde e cinza, cobriu quase todos os nomes. A prefeitura nunca ligou. E quem enterrava lá também não tinha luxo para pedir. É um lugar simples, mas é um lugar de verdade. O cheiro é a primeira coisa que pega a gente. Mesmo no sol mais quente do meio-dia, o ar ali é úmido. Tem sempre aquele cheiro de terra molhada, misturado com o perfume doce e triste das flores que murcharam há semanas, que ninguém troca. Às vezes, dependendo de onde o vento sopra, vem um cheiro de raiz, de coisa antiga guardada, debaixo do solo. É o cheiro da memória. É o cheiro do tempo apodrecendo devagar. Não é um cheiro ruim, entende? É um cheiro de aviso, de que ali, tudo que foi vivo, um dia para. A reputação dele é essa, silêncio. Mas não é o silêncio bom de deitar na rede. É um silêncio de espera. Meu pai dizia que ali, a terra tem memória. E tem mesmo. Cada palmo daquele chão guardou uma última lágrima, um último suspiro. O povo daqui evita. Só vai em dia de finados. E mesmo assim, saem todos antes das 5 da tarde. Ninguém fica para ver o sol se pôr lá dentro. A noite ali não é de Deus, diziam os antigos. A noite ali pertence a quem já foi. E eles não gostam de visita. Meu nome é Isolda. Hoje tô velha, reclusa, como dizem. Mas minhas mãos não ficaram assim, grossas e calejadas, de varrer casa. Eu fui a sepultadora dessa cidade por 4 décadas. Eu que abri a terra. Eu que fechei. Final. Eu enterrei criança, enterrei amigo, enterrei gente que eu nem conhecia o nome, só o desgosto. Eu não tenho medo de defunto, moço. Eu tenho medo é do que eles deixam para trás. E do que os vivos fazem para merecer a visita deles. Eu conheço cada cova. Sei quem tá debaixo de qual pedra só de olhar o jeito que o mato cresce em cima. Eu sei as histórias que a cidade conta e sei as histórias que a cidade esconde. Eu vi muita coisa que o padre diz que não existe e que o médico não sabe explicar. O cemitério era minha responsabilidade. Eu não era só a coveira. Eu era a guardiã. Eu zelava pelo sono deles. E eles, do jeito deles, zelavam por mim. Era um trato silencioso, um respeito mútuo, até o dia que esse trato foi quebrado. Num canto esquecido, lá pros fundos, perto da cerca de arame farpado onde o mato é mais alto, tem um túmulo que ninguém visita. Ele não tem lápide de mármore, não tem nome escrito. É só uma cruz torta, feita de aroeira, madeira que não apodrece, fincada na terra vermelha. A gente chamava, quase num sussurro, de túmulo do promesseiro. Era o mais antigo e o mais temido. Ninguém botava flor, ninguém acendia vela. A gente passava de longe, baixava a cabeça e seguia o caminho. Era um respeito que vinha do medo. A lenda que o antigo sepultador me passou, e que eu nunca questionei, é que ali foi enterrado um homem que morreu de boca aberta. Diz que ele estava fazendo uma última promessa, ou talvez rogando uma última praga, bem na hora que o coração parou. Ninguém nunca soube o que ele disse, o que ele pediu ou o que ele amaldiçoou. Só sabiam que a boca dele não fechava. Ficou aberta, dura, como se ainda quisesse gritar para o mundo a promessa dele. O enterro dele, meu avô contava,
Foi a coisa mais bizarra que essa cidade já viu. Tiveram que fazer na boca da noite, quase sem luz, porque o corpo parecia queimar a pele de quem tocava durante o dia. Quando desceram o caixão, antes de jogar a primeira pá de terra, o benzedor da época mandou selar a cova. Jogaram quilos de sal grosso por cima da madeira e entornaram 3 garrafas de cachaça das boas. Era um ritual esquisito, que misturava a fé do sal com o medo que pedia a cachaça, para amaciar o espírito. E aos pés daquela cruz de aroeira tinha uma caixa. Uma caixinha de metal, pequena, toda comida pela ferrugem. Tava lá desde sempre. A advertência que eu recebi quando assumi o ofício foi clara, e eu senti o frio na espinha só de ouvir. Isolda, naquele ali você não mexe. O que está na caixa é dele. É o pagamento da promessa. Nunca abra. Nunca tire nada de perto daquela cruz. O que está quieto, deixa quieto. E eu obedeci. Por 40 anos eu obedeci. Até que eu me aposentei. A prefeitura, na sua mania de modernizar tudo, mandou um moço novo para tomar conta do cemitério. O nome dele era Lauro. Veio da cidade grande, com máquina de cortar grama, com uniforme novo. Um rapaz arrogante, que olhava para tudo aquilo que eu zelei com desprezo. Ele não via história. Ele via sujeira. Ele ria das nossas crenças. Chamava as tradições de manias de gente do interior, de superstição de velha. Ele não tinha respeito por nada. Ele cismou que ia fazer uma limpeza geral. Foi assim que ele falou, que o cemitério era um lixão abandonado e que ele ia padronizar o lugar. Eu tinha ido visitar o túmulo do meu marido, levar umas flores. Já estava aposentada, mas o coração ainda pedia para ir lá. Foi quando eu vi o Lauro com um carrinho de mão, parado, olhando justamente para o túmulo do promesseiro. Ele estava medindo a cruz torta com o olhar, com um sorriso de deboche no rosto. Meu sangue gelou. Eu larguei as flores e fui quase correndo. Falei firme, do jeito que eu falava quando estava no meu ofício. Nesse aí o senhor não mexe, moço. Esse não. Deixa o defunto quieto com o que é dele. Tem coisa que é melhor não cavocar. Eu avisei. Eu juro que avisei. Ele me olhou de cima a baixo, soltou uma risada seca e disse: "Relaxa, tia. É só um pedaço de pau velho. E uma lata enferrujada. Vou queimar esse entulho todo." Ele virou as costas para mim. E eu senti. Senti o ar mudar. Eu fiquei parada, fincada no chão, vendo aquele homem marchar na direção da cova do promesseiro. Ele foi assobiando uma música dessas de rádio, batucando na perna do carrinho de mão. Eu quis gritar de novo. Quis correr e segurar o braço dele, mas minhas pernas pesaram 1 tonelada. É um sentimento estranho, moço, quando a gente sabe que uma desgraça está prestes a acontecer e mesmo assim não consegue mexer um músculo. Era como se o próprio cemitério tivesse prendido minha respiração, me forçando a assistir. Eu só pude rezar baixo, pedindo a Deus que aquele desrespeito fosse perdoado. Mas eu sabia, lá no fundo, que não era Deus quem mandava naquele pedaço de chão. Lauro parou diante da cruz torta. Ele deu uma risadinha, como se estivesse diante de uma piada. "Então é esse o bicho-papão?" Ele falou alto para eu ouvir. Ele olhava para mim por cima do ombro, com aquele ar de superioridade de quem acha que sabe tudo da vida, só porque veio da cidade. "Deixa eu mostrar para a senhora como se limpa um terreno, dona Isolda. Isso aqui é lixo, é foco de doença." Ele apontava para a cruz e para a caixa com desprezo. Eu só balancei a cabeça negando. O ar já estava ficando mais denso, mais difícil de respirar. Eu vi o momento exato em que o destino dele foi selado. Ele olhou para a caixinha de metal enferrujada, que estava ali há décadas, quieta, guardando o que quer que fosse. Ele deu um passo atrás, como quem pega impulso, e deu um chute com a bota de bico de aço que a prefeitura tinha dado para ele. O chute foi com força, com raiva. A caixa voou longe, batendo com um som oco e triste numa lápide de mármore antiga, e o fecho arrebentado se abriu. Não deu para ver o que tinha dentro, só um brilho rápido, como se fosse um dente de ouro ou uma moeda. Meu coração falhou uma batida. Era como se eu tivesse levado o chute no peito.
Um frio subiu pela minha espinha que não era desse mundo. Não, moço, não faz isso! Eu sussurrei, mas a voz mal saiu. Ele nem me ouviu. Orgulhoso do que fez, ele se virou para o prêmio principal, a cruz de aroeira. Ele cuspiu nas mãos, como se fosse um lenhador prestes a derrubar uma árvore grande. Ele agarrou a madeira torta, que estava fincada ali há mais tempo que eu era nascida, e começou a puxar, fazendo força. O cemitério inteiro parecia estar em silêncio. Só se ouvia o arfar dele e o som da terra seca se partindo. A cruz resistiu. Ela estava funda. Lauro teve que botar os 2 pés na terra remexida da cova e puxar com o peso do corpo. Ele xingou. Xingou a cruz. Xingou o defunto. Xingou a minha superstição. E então, com um estalo seco que ecoou por todo o vale, a madeira cedeu. A cruz saiu inteira, trazendo um monte de raiz agarrada. Ele quase caiu para trás, mas se equilibrou, rindo, vitorioso. Ele levantou a cruz no ar, como se fosse um troféu de caça, mostrando para mim, mostrando para o céu, mostrando para quem quisesse ver sua coragem idiota. O desrespeito não parou ali. Ele não só arrancou, ele cuspiu na madeira. Eu vi. Ele olhou para a cruz, balançou a cabeça e cuspiu nela. Depois, ele a arrastou pelo chão, fazendo um sulco na terra, e a jogou com violência dentro do carrinho de mão, em cima de galhos secos, coroas de flores podres e restos de outras lápides quebradas. Ele bateu as mãos uma na outra para limpar a poeira, satisfeito. Pronto, padronizado, ele disse rindo. E naquele momento, eu soube que ele tinha assinado a própria sentença de morte. Ele tinha profanado o túmulo. Uma sensação de impotência tomou conta de mim. Eu era a guardiã daquele lugar, e falhei. Eu deixei um estranho vir e mexer no que era mais sagrado e mais perigoso. Eu me senti culpada. Mas, acima de tudo, eu senti medo. Um medo que eu não sentia nem nas noites de temporal, quando os raios caíam perto e eu estava sozinha cavando uma cova. Era um medo diferente. Era um medo do que estava por vir. Eu dei as costas. Não consegui olhar mais. Eu só queria sair dali. Sair e rezar para que o promesseiro tivesse piedade. E foi aí que o primeiro sinal veio. Assim que eu me virei para ir embora, o som parou. Não foi um silêncio comum. Foi como se alguém tivesse desligado o mundo. Os pássaros que cantavam nos ipês da entrada calaram a boca de uma vez só. As cigarras que fritavam nos pastos ao redor pararam no meio do canto. Nem o vento assobiava mais no portão. Um silêncio anormal, pesado, como se o ar tivesse virado algodão e tapado todos os ouvidos. Um silêncio de vácuo, de espera. Então veio o cheiro. Logo depois do silêncio, um cheiro forte, químico, que ardeu meu nariz. Primeiro, um cheiro de cachaça barata, daquelas de garrafão, como se alguém tivesse derramado litros ali, naquele exato momento. E misturado com a cachaça, veio um fedor de enxofre, de coisa queimada, de fósforo riscado. Vinha exatamente do buraco onde a cruz de aroeira estava fincada. O cheiro era tão forte que me deu ânsia. Era o cheiro do ritual de enterro dele, vindo à tona depois de 60, 70 anos. Lauro também sentiu. Eu olhei para trás uma última vez e o vi torcendo o nariz, olhando ao redor, confuso. Ele estava perto do monte de entulho que ia queimar, já com o isqueiro na mão. Ele parou e olhou para o chão. Eu vi ele cutucar a terra com a bota no lugar onde estava a cova. Ele franziu a testa. Mesmo de longe, eu vi a confusão no rosto dele. Ele devia estar sentindo o que eu senti quando pisei ali mais cedo. A terra, mesmo debaixo daquele sol quente de 3 da tarde, estava ficando fria. Fria e pegajosa, como barro de mangue, como se algo estivesse puxando o pé dele para baixo. Eu mal dormi naquela noite. Fiquei na minha casa, que não é tão longe do cemitério, e o silêncio que começou lá parece que se espalhou pela cidadezinha. Um silêncio doentio. Eu me revirava na cama, rezando o terço, mas as palavras pareciam ocas. Eu sentia o ar da minha própria casa mais frio, o cheiro de cachaça e enxofre. Moço,
Eu juro por Deus. Parecia ter impregnado minhas roupas. Eu sabia que o Lauro fez não ia ficar assim. Quando se mexe com o sossego de quem já foi, a gente acorda coisas que deveriam dormir para sempre. O promesseiro tinha sido desafiado, e a resposta dele estava apenas começando. E então, lá pela meia-noite, o silêncio foi quebrado. Mas não foi de um jeito bom. Foram os cachorros. Não foi um latido ou outro, de cachorro que vê gambá. Foi a cachorrada toda das fazendas vizinhas, uivando em uníssono. Era um som que arrepiava a alma. Um uivo comprido, chorado, um lamento de puro pavor. E o mais estranho, eles não estavam uivando para a lua. Eu fui na janela. Todos os cachorros da vizinhança estavam de pé, com o pelo eriçado, olhando fixamente na direção do cemitério. Eles uivavam e depois choramingavam, como se estivessem vendo o que a gente não podia ver. No outro dia de manhã, eu não me aguentei. Meu coração estava apertado. Peguei minha bengala e fui até lá. Precisava ver com meus próprios olhos. Encontrei o Lauro na entrada, perto do portão. Ele estava pálido, com olheiras fundas. A arrogância do dia anterior tinha sumido, dando lugar a uma irritação nervosa. Ele estava reclamando sozinho, chutando pedrinhas. Quando me viu, ele veio logo falando: "A senhora ouviu os cachorros? Parece que ficaram loucos. Não me deixaram dormir um minuto. Bando de bicho sarnento." Ele tentava parecer bravo, mas eu vi o tremor na mão dele quando ele acendeu um cigarro. Ele tentou racionalizar, claro. Disse que devia ser alguma onça rondando ou talvez vândalos que tentaram entrar. Mas a desculpa não colava nem para ele mesmo. "Que bicho faz esse silêncio todo?" Eu perguntei. Ele não respondeu. Ele estava tenso. Ele me disse que, antes dos cachorros, ouviu outros sons. Sons de coisas se arrastando lá dentro. "Deve ser o vento nessas árvores velhas." Ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Mas não ventava. A noite tinha sido parada, morta. O medo estava começando a roer a coragem dele por dentro. Eu passei por ele e entrei. Fui direto no túmulo do promesseiro, ou no que sobrou dele. O buraco onde a cruz estava fincada parecia maior. A terra ao redor estava mais escura, mais úmida do que o resto do cemitério, como se uma água subterrânea estivesse brotando ali. E estava remexida. Não como se alguém tivesse cavado, mas como se algo tivesse diminuído, mas estava lá, preso no ar, como um perfume rançoso que não sai. Lauro veio atrás de mim, mantendo uma certa distância. Ele reclamou que as ferramentas dele estavam estranhas. "Olha isso aqui, Dona Isolda." Ele me mostrou a pá que ele tinha usado para limpar perto da cova. "Eu limpei ela ontem. Hoje, acordei e ela tá assim." A pá estava coberta de uma ferrugem vermelha, grossa, como se tivesse ficado décadas na chuva. Mas era uma ferrugem fresca, que sujava os dedos. E ele disse que o carrinho de mão, que ele deixou perto do monte de entulho, apareceu do outro lado do cemitério, perto do cruzeiro. Eu parei perto da cova violada e fechei os olhos. Eu, que vivia ali 40 anos, senti na hora. Havia uma presença. Não era só a terra. O ar estava pesado, elétrico, como antes de uma tempestade feia. Era uma sensação de estar sendo vigiada por olhos ruins. Um frio que não vinha do tempo, mas de dentro do chão. Eu senti um arrepio que começou no pé da nuca e desceu pela espinha. Era raiva. Uma raiva fria, antiga, que estava acordada. Eu abri os olhos, me benzeri e disse pro Lauro: "O senhor não devia ficar aqui. Vá embora." Ele riu, mas foi uma risada curta, nervosa. "Ir embora? Por causa de uma pá enferrujada e um cheiro ruim? Eu tenho que terminar meu serviço, tia. Não vou deixar um monte de terra e superstição me assustar." Mas a voz dele tremeu na última palavra. Ele estava tentando se provar corajoso, mas o corpo dele já sabia que ele estava em perigo. Ele deu as costas para a cova e foi para o outro lado, quase correndo, fingindo que ia aparar a grama. Mas eu vi que ele não tirava os olhos do lugar que ele tinha profanado. Nos dias que se seguiram, a coisa só piorou. Os pássaros foram os próximos. O cemitério sempre foi cheio de sabiá, de bem-te-vi. Eles sumiram. Nenhum pássaro cantava mais ali dentro. E o mais esquisito,
Nenhum deles pousava mais naquela ala, perto do túmulo. Os urubus, que às vezes apareciam quando tinha bicho morto na estrada, começaram a circular alto, muito alto, em cima do cemitério. Mas eles não desciam. Ficavam lá, rodando, rodando, como se esperassem alguma coisa grande. Na segunda noite, o som voltou. Mas não eram os cachorros. Eu estava em casa, já deitada, e comecei a ouvir. Eram batidas. Um som seco, oco, poc, poc, poc. Madeira batendo em madeira. Vinha da direção do cemitério. Eram batidas ritmadas, como se alguém estivesse fincando uma estaca, ou talvez batendo uma cruz no chão, de novo e de novo. O som era constante e me fez sentar na cama com o coração na boca. Não era humano. Era muito forte, muito regular. E junto com as batidas, vieram os sussurros. O vento da noite começou a soprar, mas ele trazia vozes. Não eram claras. Eram sons secos, como folhas mortas se arrastando no chão de terra batida. Um chiado que parecia formar palavras, mas palavras que eu não entendia. Travesseiro. Mas o som parecia vir de dentro da minha cabeça. No dia seguinte, o terceiro dia desde o incidente, eu nem precisei ir ao cemitério. O Lauro apareceu na porta da minha casa. Eram 7 da manhã. Ele estava um trapo. Os olhos vermelhos, fundos, a barba por fazer. Ele não tinha dormido nada. Estava tremendo tanto que mal conseguia acender o cigarro. Ele sentou no meu portão, botou a cabeça entre as mãos e ficou ali, respirando fundo. A arrogância tinha evaporado. O que sobrou era um homem apavorado. Ele me confessou com a voz embargada. Dona Isolda, tinha gente trabalhando lá essa noite. Eu juro. Ele disse que passou a noite inteira ouvindo o som de pás. Muitas pás. Parecia que estavam cavando rápido. Ele disse que pegou a lanterna e foi ver, gritando quem estava lá. Mas quando ele chegou, não tinha uma alma viva. Só o silêncio. E o som das pás parava assim que ele pisava dentro do portão e recomeçava assim que ele saía. Deve ser o eco. Ele tentou se convencer, mas olhou para mim esperando que eu desmentisse. Eu não desmenti. Eu fui com ele. O sol estava a pino, 12h. O calor era forte. Mas quando chegamos perto do túmulo do promesseiro, o ar estava gelado. E ele tinha razão. Não tinha ninguém. Mas as sombras... Moço, eu nunca vou esquecer daquilo. As sombras das cruzes e das lápides, debaixo daquele sol reto, estavam erradas. Elas pareciam mais longas do que deviam. E eu juro que, quando eu olhava de rabo de olho, elas pareciam se mexer, se contorcer no chão, como se tivessem vida própria, alcançando, tentando agarrar nossos pés. E o cheiro. O cheiro tinha mudado de novo. A cachaça e o enxofre ainda estavam lá, mas agora, misturado, vinha um cheiro novo. Um cheiro fraco, mas nojento. Um cheiro de carne queimada. Um cheiro de cabelo chamuscado. Vinha do monte de entulho que o Lauro tinha ateado fogo 2 dias antes. Queimada, de carne assada. Estava subindo daquelas cinzas frias. Eu senti o clímax chegando. Eu senti a morte pairando ali. Era agora ou nunca. Eu agarrei o braço do Lauro com a força que eu nem sabia que tinha. Minhas unhas cravadas na pele dele. Eu olhei fundo nos olhos apavorados dele e disse: "Vá embora daqui, moço. Agora. Larga tudo. Peça transferência para a prefeitura. Esse lugar não te quer mais. O que você tirou, ele quer de volta. E se ele não tiver a caixa e a cruz, ele vai levar você. No lugar." Ele se assustou com a minha intensidade. Ele me empurrou de leve, mas com raiva. "Me larga, sua velha! Me larga! A senhora tá me assustando. Tá querendo me enlouquecer." Ele estava tentando culpar a mim pelo medo dele. "Eu não vou correr por causa de cheiro ruim e sombra torta. Eu sou pago para limpar isso aqui, e eu vou terminar isso hoje." Ele pegou o carrinho de mão com raiva, o mesmo carrinho que ele usou para levar a cruz, e marchou para o fundo do cemitério. Mas a coragem era falsa. Ele olhava para trás a cada passo. O cético estava com medo, e ele estava indo direto para a morte. Ele não terminou o serviço. Na manhã seguinte, o silêncio no cemitério era ensurdecedor.
O pessoal da prefeitura estranhou. Lauro era arrogante, mas não faltava. O encarregado ligou para a polícia da cidadezinha, mas por desencargo. Vê se o rapaz não bebeu e caiu por lá, ele disse. Eu ouvi a sirene de longe e meu peito virou pedra. Eu sabia o que eles iam encontrar. Peguei minha bengala e... fui devagar, minhas pernas tremendo. Quando cheguei no portão, os 2 policiais já estavam lá dentro, olhando ao redor, chamando o nome dele. Lauro! Ô, Lauro! Mas só o vento seco respondia. Eu apontei com a bengala. Ele tá pra lá, perto de onde eu avisei pra ele não mexer. Minha voz saiu rouca. Os policiais, 2 rapazes novos que mal conheciam as histórias, se olharam, mas me seguiram. O ar estava pesado, como antes. O cheiro de cachaça e carne queimada estava mais forte do que nunca. E... então nós vimos. Perto do túmulo do promesseiro, onde antes só tinha o buraco da cruz e a terra remexida, agora tinha uma cova. Uma cova funda, perfeitamente aberta. Uma cova que não estava lá no dia anterior. Mas quem cavou isso? Um dos policiais gaguejou, a mão no coldre. E lá dentro estava ele, o Lauro, caído de costas, no fundo da terra escura. Os olhos dele estavam abertos, arregalados. Mas não era um olhar de quem viu o impossível, de quem viu o próprio inferno vindo buscá-lo. Os braços estavam duros, levantados na direção do céu, como se ele tivesse tentado empurrar alguma coisa de cima dele. A camisa do uniforme estava rasgada no peito, e a pele por baixo estava arranhada, mas não era arranhão de bicho. Parecia arranhão de madeira. Foi quando um dos policiais botou a lanterna no rosto dele que a gente viu o pior. A boca. A boca dele estava escancarada, aberta num grito mudo que nunca saiu. Mas não estava vazia. Estava cheia, completamente atulhada. O policial mais novo se inclinou na borda e vomitou na hora. A boca do Lauro estava entupida de terra. Terra escura, úmida, a mesma terra da cova. Ele tinha sido forçado a engolir o próprio cemitério. Ele, que chamou o lugar de lixão, agora tinha a boca cheia dele. Eu precisei olhar mais de perto. Era meu dever. Pedi para o policial mais velho me ajudar a descer um pouco. E eu vi, misturado com a terra, brilhando contra a luz da lanterna, tinha o sal. Punhados de sal grosso. O mesmo sal usaram para selar o caixão do promesseiro. E pior que o sal e a terra, eram os pedaços de madeira, pequenas lascas pretas, carbonizadas. Eram os restos da cruz de Aroeira, a cruz que ele queimou. Tinham enfiado as cinzas e os pedaços da cruz goela abaixo dele. E o peito dele estava afundado. A caixa. A caixinha de metal enferrujada que ele tinha chutado para longe, dias antes. Ela estava lá. Não estava só caída em cima. Dele. Estava cravada no peito dele, atravessando o uniforme e a pele, fincada no osso do externo como se alguém tivesse usado uma marreta. O fecho arrebentado estava virado para cima, aberto e vazio, como uma segunda boca rindo da cena toda. O que estava na caixa tinha sido pago, e o pagamento foi ele. Eu não gritei, eu não chorei, eu só senti um cansaço de 1000 anos. Eu me sentei na beira da cova, com as pernas bambas, tirei o terço do bolso e comecei a rezar. Tá pago, eu sussurrei. Tá pago. Os policiais me olhavam como se eu fosse louca. Um deles, pálido, falava no rádio, pedindo o médico, pedindo reforço. Acho que ele caiu. Acho que ele... Meu Deus, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu me benzi, olhei para o corpo do Lauro e disse em voz alta: ele quebrou a promessa. O defunto veio buscar o que era dele. O médico legista da cidade vizinha demorou a chegar. E quando chegou, ficou mais confuso que os policiais. Ele desceu na cova, tentou examinar o Lauro. A cabeça. Não faz sentido, ele repetia. Como ele encheu a boca de terra e sal e cinza? Ele não podia fazer isso sozinho. E essa caixa? Isso não é um acidente. Isso aqui é... Ele não terminou. Ele não tinha palavra para descrever. Homicídio? Como?
Não tinha pegadas, não tinha sinal de luta além dos arranhões no peito dele. A polícia começou a fazer perguntas. Dona Isolda, quem cavou essa cova? E eu respondi a verdade. Não foi gente. Eles acharam que eu estava senil, delirando pelo choque. Eles procuraram por máquinas, por paz. Não tinha nada. A terra ao redor da cova estava limpa, como se o buraco tivesse simplesmente aparecido. Como se a própria terra tivesse aberto a boca para engolir o Lauro. A pá enferrujada dele estava encostada no cruzeiro, a quilômetros dali, intocada. A causa da morte no laudo foi a coisa mais covarde que eu já vi. Asfixia por corpo estranho e mal súbito. Disseram que ele deve ter tido um ataque do coração, tropeçado, caído na cova que algum vândalo cavou e, no desespero, comeu terra. Uma explicação que não explicava nada. Não explicava a caixa no peito, o sal, as cinzas, a cruz queimada. Eles não podiam admitir que não sabiam. Eles não podiam escrever no papel que o cemitério tinha se vingado. O terror no rosto do Lauro, moço. Aquilo não era medo de cair num buraco. Era o terror de ver a lenda se materializar na frente dele. Era o terror de ver o promesseiro, ou o que quer que cuidasse daquele túmulo, vindo cobrar a dívida. A boca dele foi calada com os exatos elementos que ele desrespeitou. A terra que ele chamou de suja, o sal do ritual que ele ignorou e a cruz que ele queimou. Foi uma execução, um aviso. E eu fui a única testemunha viva que entendeu a sentença. O rescaldo foi o que se espera de cidade pequena. Um misto de horror e silêncio culpado. Ninguém queria falar sobre o Lauro. A prefeitura mandou uma equipe para remover o corpo. Chegaram lá, viram a cena, viram a cova, sentiram o cheiro e se recusaram a descer. Disseram que era insalubre. Mas a verdade, moço, era medo. Ninguém teve coragem de tocar naquele corpo. Ninguém quis tirar a caixa de metal cravada no peito dele. Aquele buraco no chão não era mais uma cova comum. Era um troféu do promesseiro. E ninguém mexe no troféu do que não entende. A decisão foi tomada em 2 horas, numa reunião às pressas. A polícia fechou o laudo como acidente e a prefeitura, para abafar o caso e evitar que o cemitério virasse atração de curioso, mandou aterrar. Foi isso mesmo. Ninguém tirou o Lauro de lá. O tratorista, que era da cidade e conhecia as histórias, nem desceu da máquina. Ele empurrou a terra de longe, com a pá da máquina, rezando. E assim, o Lauro foi enterrado. Sem caixão, sem reza, sem cruz. Ele virou uma segunda sepultura sem nome, ao lado daquela que ele tentou destruir. A terra que ele desprezou foi sua morada final, e ele mesmo foi o defunto. Para mim, foi o fim. Eu já estava aposentada, mas meu coração ainda era de lá. Depois daquele dia, eu nunca mais pisei dentro do portão de ferro. Foi o último funeral bizarro que eu presenciei, e foi o que me quebrou. Eu zelei por 40 anos. Eu respeitei cada defunto, cada lenda, cada pedaço de chão. E em 3 dias, um moleque arrogante destruiu tudo e pagou com a vida. Eu vi que meu tempo ali tinha acabado. Eu não era mais a guardiã. O próprio cemitério mais falou em modernizar o cemitério. O posto de coveiro ficou vago por meses. Ninguém da cidade queria o emprego. Tiveram que trazer um homem de fora, um coitado que não sabia da história. E mesmo assim, a ordem foi clara. Faça o básico. Daquela ala dos fundos, o senhor fique longe. O medo voltou. O respeito que o Lauro tentou quebrar se solidificou. O túmulo do promesseiro virou uma lenda proibida. O povo não passa nem mais na estrada de chão depois que o sol se põe. E o lugar ficou marcado. O cheiro. Aquele cheiro de cachaça barata misturado com enxofre e carne queimada nunca mais saiu daquela ala. Pode fazer o sol mais seco de agosto, pode esturricar o pasto ao redor. Mas se o senhor for lá, naquele canto, o ar é úmido e o cheiro tá lá. É um cheiro de aviso. Um lembrete podre do que acontece quando se mexe no que tá quieto. É a assinatura do promesseiro, provando que ele ainda tá ali, vigiando o que é dele. Mas o mais inexplicável, moço, foi o que aconteceu uma semana depois.
O tratorista que enterrou o Lauro me contou. Branco como cera. A cruz. A cruz de aroeira torta, a mesma que o Lauro arrancou e queimou, e cujas cinzas foram parar na garganta dele. A cruz reapareceu. Estava lá, fincada no lugar original, entre o túmulo do promesseiro e a nova cova do Lauro. Torta, preta de fuligem, chamuscada, mas inteira. De pé. Como se o fogo não pudesse destruir ela. Como se a terra a tivesse cuspido de volta. Essa história nos lembra, de um jeito duro, que existem regras no mundo dos mortos que nós, os vivos, não temos o direito de quebrar. O Lauro achou que era só madeira velha, terra suja e superstição de uma velha. Ele aprendeu, do pior jeito, que a arrogância não protege ninguém do desconhecido. Ele riu da lenda e virou parte dela. Ele quis apagar a história e virou um adendo macabro nela. O respeito não é uma escolha, moço. Diante de certas coisas, é a única sobrevivência. No interior, a gente aprende desde cedo. Toda superstição nasce de uma verdade. Nasce de algo que alguém viu e muitas vezes não sobreviveu para explicar direito. É por isso que a gente benze a casa, que a gente não aponta para a estrela, que a gente respeita o silêncio dos mais velhos e o sono dos mortos. São verdades embrulhadas em medo, passadas adiante para proteger os que ainda vêm. O Lauro não quis ouvir. Ele pagou o preço de não escutar a sabedoria que vem da terra. E essa é uma história que eu sempre conto, para que ninguém mais se esqueça do respeito que se deve ter por certas coisas. Porque tem lugar, moço, que não é nosso. Tem segredo que é melhor deixar quieto. E se o senhor andar por esse interior e der de cara com uma cruz torta ou uma caixa velha, não mexa. Dê boa noite e siga seu caminho. Fica o aviso para quem não acredita. Tem coisas na nossa terra que é melhor não desafiar, para não virar mais um caos sem explicação.